1736, Palácio de St. James, em Londres. Em salões opulentos repletos dos nobres mais influentes da Europa, aguarda-se um casamento real, não por amor, mas por alianças políticas. No entanto, o que se desenrola está longe do romance de conto de fadas esperado. Em vez disso, uma jovem, sobrecarregada pelas expectativas imperiais e tremendo de medo, suporta um constrangimento que reverberará pelos salões do poder por séculos. Se você aprecia verdades ocultas da história, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar seu local de audição abaixo. Neste texto, o autor descreve um evento histórico significativo em 1736, um casamento real no Palácio de St. James, em Londres, que teve mais a ver com política do que com amor. A jovem envolvida no casamento sofre um constrangimento que ecoaria pela história por gerações. O autor incentiva os leitores a curtir, se inscrever e comentar em seu site de escuta, caso gostem de descobrir verdades históricas. É surpreendente que estejamos desvendando esses grandes escândalos simultaneamente, separados pela distância e pelo tempo, mas unidos pelo interesse mútuo nas dramáticas quedas dos poderosos. A figura central aqui é a princesa Augusta de Saxe-Gotha, uma adolescente que parecia desajeitada e desajeitada. Ela foi transportada para a Inglaterra como um item valioso para seu casamento com Frederico, príncipe de Gales. Fluente em inglês superficial, ela buscou consolo em uma boneca de infância e foi criada nas cortes isoladas da Alemanha, onde as realidades implacáveis do matrimônio político eram ocultadas dos jovens e ingênuos membros da realeza. No entanto, diante dos olhos mais perspicazes do Império Britânico, ela estava prestes a perceber que casamentos reais não são expressões de amor. Em vez disso, são espetáculos elaborados onde um passo em falso pode manchar seu nome irreversivelmente. Os casamentos reais do século XVIII eram mais transações comerciais do que uniões românticas, envolvendo princesas criadas para compreender que seus corpos, fertilidade e alianças políticas seriam trocados como moeda. As cerimônias eram meramente a confirmação pública de acordos negociados por diplomatas e advogados, com as noivas tendo pouca influência no assunto, semelhante a um cavalo de corrida sendo leiloado. Essa compreensão é crucial para compreender o colapso da noite de núpcias de Augusta, um evento que mais tarde seria imortalizado nas lendas palacianas e nos diários particulares dos cortesãos. Apesar das duras convenções das uniões aristocráticas, a situação de Augusta era excepcionalmente difícil. Ela foi escolhida não por seu contentamento ou compatibilidade com Frederico, mas pela combinação adequada de linhagem protestante e vantagem política. A Casa Real Britânica buscava uma égua reprodutora para produzir descendentes protestantes, ao mesmo tempo em que reforçava os laços com diversos estados alemães. Independentemente dos sentimentos de Augusta em relação a esse assunto, eles eram irrelevantes. A viagem da Alemanha para a Inglaterra foi uma provação infernal de preparação e pavor. Durante meses, seus assessores se esforçaram para lhe ensinar frases elementares em inglês, treiná-la nos costumes da corte britânica e informá-la sobre os intrincados procedimentos que ela precisaria dominar como princesa de Gales. No entanto, nenhum nível de preparação poderia ter preparado uma jovem de 16 anos, protegida para a realidade que a aguardava. Ao chegar à Grã-Bretanha, Augusta enfrentou intenso escrutínio, pois cada ação, emoção e função corporal se tornava alimento para cortesãos hostis que buscavam sinais de fraqueza ou influência estrangeira. O choque cultural foi rápido e severo, pois a corte britânica era um campo de batalha de facções rivais, rancores pessoais e maquinações políticas, que ofuscavam até mesmo a jocosidade das cortes alemãs. Todos que ela encontrava avaliavam sua utilidade ou nível de ameaça, quantificando seu valor com base em potenciais descendentes e alianças que ela pudesse intermediar. Para eles, ela não era uma pessoa, mas uma ferramenta política cujo único valor residia em servir aos interesses britânicos. Frederico, príncipe de Gales, também não era um pretendente ideal.
Aos 29 anos, ele já estava ganhando uma reputação de egocentrismo e inépcia política que caracterizaria toda a sua existência. O rei George II e a rainha Caroline tinham um relacionamento tenso com seu filho Frederick, a quem viam como uma decepção e uma potencial ameaça à sua autoridade. O romance para Frederick consistia em garantir a posição de Lady Archibald Hamilton, sua amante, como senhora das vestes de Augusta, obrigando assim sua noiva adolescente a servir a mulher que era a companheira de seu marido. O planejamento do casamento foi uma demonstração orquestrada com o objetivo de exibir o poder e a opulência britânicos para espectadores internacionais. Nenhum centavo foi poupado na organização de uma cerimônia condizente com a importância dessa aliança política. A Capela Real foi adornada com as mais luxuosas sedas e flores, enquanto músicos de vários continentes foram convidados, e os convites foram meticulosamente preparados para nobres influentes vindos de diversas monarquias. Essencialmente, foi menos um casamento e mais uma cúpula diplomática disfarçada de um banquete romântico. Em meio à pompa e às manobras estratégicas, o reino de Augusta começou a ruir. O peso do escrutínio implacável, o medo de erros com potenciais ramificações globais e a percepção sóbria de que estava isolada em uma corte estrangeira hostil corroíam sua psique já frágil. A equipe do palácio atestava suas refeições escassas, noites agitadas e horas passadas embalando sua boneca de infância, olhando pelas janelas para o interior da Inglaterra, que se tornaria seu confinamento por toda a vida. O dia do casamento trouxe novos tormentos. Augusta teve que se submeter a cuidados intensivos, por equipes de criados que a tratavam como uma boneca a ser vestida e exibida para um efeito visual ideal. Cada aspecto de sua aparência foi examinado e ajustado. Seu cabelo penteado de acordo com as tendências da época, maquiagem aplicada para mascarar sinais de estresse e exaustão, vestido sob medida para acentuar suas capacidades reprodutivas. Em vez de ser preparada para um ritual romântico, ela estava sendo preparada para o consumo público. Durante a cerimônia, o medo de Augusta tornou-se mais evidente para a multidão apinhada na capela. Suas mãos tremiam ao caminhar pelo corredor. Sua voz tremia ao recitar os votos em inglês, com forte sotaque, e seu rosto havia assumido uma tonalidade pálida e serosa de alguém lutando contra o medo absoluto. Mais tarde, cortesãos a descreveram mais como uma prisioneira condenada do que como uma noiva ansiosa. Embora Frederico parecesse, em grande parte, alheio à angústia de sua noiva, ele estava, em vez disso, preocupado com as implicações políticas da cerimônia, com os convidados cruciais a serem homenageados e com o impacto sobre seus pais e conselheiros. O custo emocional desse espetáculo político, a desintegração mental de uma adolescente que havia sido sacrificada por razões diplomáticas, aparentemente nunca lhe passou pela cabeça. O evento decorreu conforme o previsto, com todas as frases necessárias proferidas e as tradições respeitadas. No entanto, aqueles perto do altar notaram a rápida deterioração de Augusta. Sua respiração era superficial e rápida, o suor brilhava em sua testa, apesar da temperatura fria da capela, e ela cambaleava levemente, sugerindo um desmaio iminente. O peso de centenas de pessoas observando cada ação sua, somado à compreensão de que seu futuro dependia da execução impecável desse papel, estava levando-a a um colapso psicológico devastador. O que se seguiu se tornaria um episódio notório na tradição dos casamentos reais, um momento de crua vulnerabilidade humana que abalou o decoro imperial e expôs a dura verdade por trás da grandeza. Este evento ocorreu durante o que deveria ter sido o momento mais triunfante da cerimônia. Em sua tentativa de fazer uma reverência ao rei Jorge II e à rainha Caroline, a fachada de compostura de Augusta ruiu devido ao terror, à fadiga e ao desgosto. Oprimida e trêmula, ela adoeceu inesperadamente, desabando sobre o vestido, estragando a intrincada seda e renda que haviam sido meticulosamente confeccionadas ao longo de meses. A provação piorou à medida que Augusta continuava vomitando, perdendo o controle do corpo em meio ao estresse e ao medo. Por mais lamentável que fosse,
Sua doença manchou até o grande vestido da rainha Caroline, causando uma mancha consternadora à vista de todos os espectadores chocados. Naquele momento, a capela silenciou enquanto os cortesãos observavam incrédulos aquela quebra sem precedentes do decoro real. Considere o profundo efeito emocional que tal incidente poderia ter tido. Uma jovem de 16 anos, já petrificada e reclusa, viu-se humilhada e exposta diante da família real europeia, particularmente das figuras mais influentes da Europa. O constrangimento foi tão profundo, tão abrangente, que Augusta teria desejado que o chão da capela a engolisse por completo. Documentos palacianos a retratam chorando histericamente enquanto os criados se apressavam para limpar a bagunça, com seu cabelo, antes arrumado, ficando desgrenhado e a maquiagem borrando seu rosto. A resposta da rainha Carolina foi rápida e implacável. Em vez de oferecer conforto à adolescente inegavelmente traumatizada, ela teria zombado, com os dentes cerrados, que esse era precisamente o tipo de fragilidade estrangeira que ela esperava de uma noiva alemã. As ramificações políticas foram imediatamente aparentes para todos os presentes. Este incidente seria interpretado como evidência de que Augusta era inadequada para as responsabilidades reais, que sua linhagem estrangeira a tornara frágil demais para os desafios da vida na corte britânica. A reação de Frederico foi bastante reveladora. Em vez de consolar sua esposa recém-casada ou protegê-la dos comentários críticos de sua mãe, ele pareceu principalmente preocupado com o potencial impacto em sua própria posição perante os pais. O príncipe, que deveria ter protegido sua noiva do severo escrutínio da corte, abandonou-a para confrontar o julgamento dele sozinho, enquanto trabalhava para salvar sua própria imagem. Aqueles que tinham conhecimento dessa calamidade estavam presos ao segredo, mas a conversa palaciana era o que era. A notícia do fiasco do dia do casamento de Augusta se espalhou pela corte em poucas horas. Ao cair da noite, todas as famílias nobres proeminentes de Londres sabiam que a recém-coroada princesa de Gales havia vomitado na rainha durante sua própria cerimônia de casamento. Essa história seria embelezada e reiterada por gerações, tornando-se uma parte duradoura das lendas das catástrofes matrimoniais reais. No entanto, a verdadeira tristeza não foi a breve humilhação, foram as implicações a longo prazo. Este incidente expôs as expectativas impossivelmente altas depositadas nas noivas reais, com Augusta tendo que se destacar em um ambiente estranho, falando uma língua que mal compreendia, vista pelos outros como um trunfo político ou um perigo potencial. Seu medo foi mais claramente demonstrado fisicamente. A noite de núpcias que se seguiu foi uma extensão de seu pesadelo. Traumatizada pela humilhação pública sofrida durante o dia, Augusta foi forçada a confrontar as realidades íntimas do matrimônio real. A cerimônia de casamento, essa invasão real tradicional, onde os recém-casados eram conduzidos publicamente ao leito conjugal por uma corte turbulenta, acrescentou mais uma dificuldade à já abalada princesa. Narrativas contemporâneas a descrevem como estando praticamente catatônica durante esses eventos. Atordoado, Frederico parecia mais preocupado com o espetáculo político do que em confortar sua esposa aflita, Augusta. O casal passou pela cerimônia de casamento convencional e intrusiva, supervisionada por oficiais da corte, que notaram que Augusta estava em completo estado de desconexão psicológica durante o evento. As consequências do fracasso do casamento de Augusta tiveram efeitos de longo alcance, que iam além da mera vergonha pessoal. Este incidente tornou-se uma ferramenta na contínua disputa de poder entre Frederico e seus pais. A rainha Carolina utilizou-o para demonstrar o mau julgamento de seu filho ao se casar com uma esposa inadequada. O rei utilizou-o para defender sua persistente intervenção nos assuntos domésticos de Frederico, alegando que alguém incapaz de conduzir uma cerimônia de casamento não poderia ser confiável para funções políticas significativas. As repercussões para Augusta foram catastróficas e duradouras. Rotulada como danificada aos olhos da corte, devido à sua suposta indiscrição no dia do seu casamento, ela foi para sempre rotulada como a princesa desgraçada. Cada erro subsequente, ou indicação de costumes estrangeiros,
ou inexperiência britânica, foi examinado através das lentes de seu tropeço inicial. Ela se tornou um emblema vivo da fragilidade real e dos perigos de casamentos políticos malfadados. As cicatrizes psicológicas daquele dia persistiram por anos, levando médicos a frequentemente a atendê-la, diagnosticando eufemisticamente distúrbios nervosos e queixas femininas que eram evidentemente manifestações de extrema ansiedade e depressão. Sua saúde se deteriorou fisicamente em sincronia com eventos importantes da corte, como se seu corpo tivesse aprendido a resistir às circunstâncias que lembravam a vergonha do dia do seu casamento. O casamento de Augusta com Frederico nunca se recuperou após o tumultuado início. O príncipe, já imaturo e egocêntrico, percebia o persistente sofrimento mental de Augusta como um inconveniente e não como consequência do trauma sofrido. Ele persistia em seus casos extraconjugais, designava suas amantes para as tarefas domésticas de Augusta e, em geral, a considerava um fardo político obrigatório, mas indesejado. As consequências da calamidade do casamento de Augusta repercutiram por todas as cortes reais europeias, servindo à história como um alerta sobre os perigos dos casamentos políticos e a necessidade de preparação completa para noivas reais. Registros históricos indicam que outras famílias governantes começaram a adotar novas práticas para preparar jovens princesas para as complexidades do matrimônio no exterior, mas essas tentativas às vezes se mostraram insuficientes ou chegaram tarde demais para aquelas que já haviam sido usadas como peões em manobras políticas. O aspecto trágico da história de Augusta reside em sua previsibilidade. Com uma preparação adequada, uma introdução gentil aos costumes da corte britânica e simplesmente a demonstração de compaixão por sua nova família, a catástrofe poderia ter sido evitada. No entanto, o desrespeito do sistema real pelas necessidades humanas individuais resultou em uma mistura perfeita de sofrimento que provocou a morte de uma jovem, tudo em nome do teatro político. O fracasso do casamento também expôs a duplicidade inerente aos rituais de casamento real. Essas grandes cerimônias tinham como objetivo celebrar o amor, a família e a preservação das linhagens nobres, mas, na realidade, mascaravam a hipocrisia em sua essência. A aprovação de Augusta expôs sua verdadeira natureza, manobras políticas implacáveis que viam as pessoas como ativos descartáveis na política global. As consequências de sua humilhação repercutiram além do Palácio de St. James, desencadeando uma crise diplomática capaz de romper o delicado equilíbrio do acordo entre a Grã-Bretanha e os Estados alemães. Embaixadores que testemunharam o ocorrido imediatamente enviaram comunicações urgentes aos seus respectivos monarcas, descrevendo vividamente como a nova princesa de Gales havia manchado sua reputação perante a elite europeia. Esses relatos serviram não apenas como fofoca, mas também como inteligência estratégica, moldando as relações internacionais por anos. A corte saxônica, parente de Augusta, reagiu com uma mistura de choque e política calculada ao saber da notícia. Os familiares reconheceram rapidamente que a tensão psicológica pública da filha não só prejudicara suas próprias perspectivas futuras, como também manchara a posição de toda a família na política europeia. Casamentos dentro de casas reais serviam como investimentos em influência e riqueza futuras, e o desastre do casamento de Augusta acabara de diminuir seu valor político em todo o continente. O rei George II e a rainha Caroline se encontraram em uma situação difícil, sem solução fácil. Eles não podiam anular o casamento sem causar um incidente internacional que os retrataria como fracos e pouco confiáveis como potenciais aliados. No entanto, eles também não podiam ignorar o fato de que sua nova nora havia demonstrado sinais de inadequação para os deveres reais aos seus olhos. A decisão a que chegaram foi tipicamente severa. Eles manteriam Augusta como esposa de Frederico, mas a tratariam como um lembrete perpétuo de seu mau julgamento e indignidade para um eventual reinado. A guerra psicológica subsequente foi implacável e sofisticada. A rainha Carolina, especialista em esquemas cortesãos, iniciou uma estratégia de humilhações sutis,
com o objetivo de manter Augusta perpetuamente instável e insegura. A jovem princesa sofreu exclusão de eventos cruciais da corte, alojamentos inferiores em comparação com outros membros da família real e críticas constantes sobre sua aparência, sotaque e falta de familiaridade com os costumes britânicos. Em vez de proteger a esposa desse tratamento, Frederico parecia encarar as constantes lutas dela como um constrangimento que manchava sua própria posição. Ele intensificava o tempo gasto com suas amantes, exibindo abertamente seus casos amorosos, aparentemente para enfatizar que o casamento deles era puramente político e que ele não tinha intenção de demonstrar a Augusta a mínima gentileza humana. O príncipe, que deveria ter sido seu guardião, tornou-se mais uma fonte diária de humilhação para ela. Servos e dignitários, hábeis em decifrar correntes políticas, alteraram sua conduta em relação a ela. Augusta encontrou funcionários que escondiam desdém, nobres sussurrando ironicamente e um vazio nas relações humanas autênticas. O palácio, concebido como seu santuário, transformou-se em uma prisão, onde cada encontro era manchado pela lembrança de seu colapso no dia do casamento. No entanto, a faceta mais sutil e prejudicial do sofrimento de Augusta residia na traição de seu corpo. O trauma da primeira humilhação manifestou-se como sintomas físicos recorrentes que tornavam cada saída pública perigosa. Ela tornou-se conhecida por uma suposta constituição delicada, atormentada por dores de cabeça frequentes, problemas digestivos e desmaios, coincidindo com ocorrências críticas na corte. Percepções modernas sobre trauma e ansiedade revelam o que Augusta vivenciou. Seu sistema nervoso sofreu danos permanentes devido ao estresse excessivo vivenciado no dia do casamento, levando a um ciclo vicioso em que o medo de constrangimentos futuros aumentava a probabilidade de tais incidentes. Ao entrar em uma reunião de cortesãos, seu corpo instintivamente se preparava para lutar ou fugir, liberando uma enxurrada de hormônios do estresse que tornava a interação social regular praticamente incontrolável. A amarga ironia era que os persistentes problemas de saúde de Augusta eram explorados como prova de sua inaptidão para os deveres reais. Em vez de reconhecer seus sintomas como consequência do trauma que haviam causado, a família real utilizou sua doença como confirmação da inferioridade da linhagem germânica em comparação à linhagem britânica. A rainha Carolina fazia comentários maldosos sobre como as princesas continentais eram frágeis demais para os rigores da vida na corte, ignorando convenientemente que fora a crueldade da corte britânica que havia abalado a saúde de Augusta inicialmente. Os esforços de Augusta para se adaptar e melhorar sua situação foram recebidos com escárnio e sabotagem. Enquanto ela se esforçava para melhorar seu inglês, os cortesãos zombavam de seu sotaque e conversavam rápido demais para sua compreensão. Quando ela tentava entender os costumes britânicos, informações conflitantes eram fornecidas, garantindo que ela cometesse erros constrangedores. Quando ela buscava se vestir com elegância britânica, era menosprezada por abandonar sua herança alemã. Era uma situação impossível de vencer, destinada a mantê-la perpetuamente marginalizada e insegura. As maquinações políticas por trás dessa crueldade eram intrincadas e abrangentes. O rei George II compreendeu que manter Augusta frágil e distante a impediria de estabelecer bases de poder autônomas que poderiam potencialmente ameaçar a minha autoridade real. Uma nora competente e autoconfiante poderia ter forjado alianças com nobres opositores ou emissários estrangeiros, complicando a política real. Uma jovem visivelmente angustiada e emocionalmente vulnerável não representava perigo algum. O envolvimento de Frederico no tormento contínuo da esposa expôs a extensão de suas falhas pessoais. O príncipe parecia sentir prazer com o sofrimento de Augusta, tratando suas dificuldades com indiferença, desconsiderando-as como pequenos inconvenientes que obstruíam sua busca por satisfação pessoal. Ele convidava suas amantes para eventos familiares, onde Augusta era obrigada a testemunhar o recebimento da atenção e do respeito que deveriam ter recebido como esposa. A parte mais triste da situação de Augusta era sua absoluta falta de acesso a qualquer conforto ou apoio. Seus assistentes alemães
foram rapidamente dispensados após o casamento, substituídos por criados britânicos, que relatavam cada ação sua à rainha Carolina. Suas cartas à família eram monitoradas e censuradas, negando-lhe a chance de buscar ajuda ou mesmo consolo emocional em casa. Em uma nação estrangeira, Augusta se viu cercada por indivíduos que pareciam interessados em sua miséria e impotência. Suas escassas tentativas de desafio foram rápida e duramente reprimidas. Quando se recusou a comparecer a eventos degradantes da corte, foi avisada de que ir contra a etiqueta real seria considerado traição. Aqueles que tentavam formar laços com cortesãos compassivos logo se viram transferidos ou enfrentando uma posição incerta na corte. A mensagem era inequívoca. Augusta agora fazia parte da família real e qualquer resistência não seria aceita. As consequências globais de seu tratamento causaram ondas em todas as redes diplomáticas europeias. Outras monarquias começaram a se perguntar se as alianças matrimoniais britânicas valiam a pena a possibilidade de suas filhas sofrerem tais maus tratos sistêmicos. Registros diplomáticos do século XVII revelam crescente desconforto entre nobres alemães em relação ao tratamento de seus parentes na corte britânica, o que resultou em um impacto tangível na política externa britânica. Inúmeras alianças matrimoniais em potencial se desfizeram à medida que a realeza estrangeira considerava os riscos potenciais muito grandes em comparação com as vantagens. As interações comerciais tornaram-se mais desafiadoras devido a dúvidas sobre a confiabilidade e credibilidade da Grã-Bretanha entre os parceiros continentais. A deterioração da saúde mental de uma jovem, alimentada por maus tratos na corte, representou desafios para as relações internacionais britânicas em várias frentes. O Calvário de Augusta serviu como um conto de advertência, espalhando-se pelos canais não oficiais de mulheres da realeza europeia, que logo se casariam em casamentos políticos, e sussurravam sobre o destino que se abatia sobre a jovem que demonstrasse vulnerabilidade no dia do casamento. As narrativas do século XVIII funcionavam como poderosos instrumentos de governança social, incutindo nas jovens o medo de que demonstrações de fraqueza ou desafio resultassem em retribuição vitalícia. A atenção médica dispensada a Augusta para seus persistentes problemas de saúde expôs a compreensão rudimentar de bem-estar mental prevalente na época. Médicos no palácio administravam sangrias, purgantes e diversos compostos nocivos, supostamente com o objetivo de ajustar seus humores e rejuvenescer sua disposição feminina. Esses tratamentos, baseados em noções imprecisas sobre psicologia e fisiologia humanas, frequentemente exacerbavam seus sintomas, ao mesmo tempo em que ofereciam justificativas fáceis para suas lutas persistentes. O aspecto espiritual do tormento de Augusta adicionava uma complexidade adicional à sua situação. Como princesa protestante casada com uma família real protestante, esperava-se que ela encontrasse consolo e força na intervenção divina. No contexto religioso da época, havia pouco consolo para alguém cuja dor era manifestamente auto-infligida, em vez de predestinada por um poder superior. Os capelães da corte, encarregados de oferecer auxílio espiritual, em vez disso, proferiam sermões sobre a obediência conjugal e a aceitação da vontade de Deus, justificando inadvertidamente seus algozes e santificando sua miséria. Com o passar dos anos, o relacionamento de Augusta com Frederico se deteriorou ainda mais, proporcionando diversão aos cortesãos que se deleitavam com o espetáculo contínuo do príncipe e sua esposa emocionalmente marcada. Frederico intencionalmente provocava a ansiedade da esposa durante aparições públicas, usando sua angústia visível como prova de sua fragilidade externa. Essas demonstrações serviam a vários propósitos. Proporcionavam entretenimento, consolidavam a posição subserviente de Augusta e exibiam o controle de Frederico sobre a esposa. Manter Augusta em seu estado marginalizado acarretava consideráveis encargos econômicos, mas era considerado justificável pela família real. Suas necessidades incluíam atendimento médico regular, acomodações específicas para lidar com suas fobias e ansiedades e monitoramento vigilante para evitar contratempos diplomáticos. No entanto, essas despesas eram percebidas como investimentos valiosos para manter o poder real
e evitar envolvimentos políticos com uma princesa autoconfiante e competente. A maneira como Augusta foi tratada estabeleceu um precedente duradouro para o gerenciamento e a restrição de futuras noivas reais. As estratégias empregadas para esmagar seu espírito, isolamento, humilhação, manipulação médica e erosão gradual da confiança, tornaram-se métodos padrão para controlar membros da realeza desafiadores. A corte britânica dominou uma técnica para privar a autonomia pessoal, preservando a aparência de um tratamento cortês. Os modestos triunfos de Augusta foram arduamente conquistados e discretamente ocultados do escrutínio público. Ela dominou a antecipação e a evasão de circunstâncias que provocavam sua ansiedade, elaborou táticas para preservar um resquício de dignidade durante funções públicas obrigatórias e descobriu métodos para proteger resquícios de seu eu autêntico em meio à pressão implacável para se conformar. Essas estratégias para salvar vidas exigiam imensa força psicológica e tenacidade, mas permaneceram pouco apreciadas por aqueles em seu círculo. O filho que Augusta eventualmente deu à luz, Frederico, foi simultaneamente sua maior fonte de importância e mais um instrumento usado contra ela por seus opressores. A maternidade lhe ofereceu um propósito que faltava em sua existência, mas também gerou novas fraquezas suscetíveis à manipulação. Ameaças de privá-la de seus filhos ou restringir o acesso a eles tornaram-se armas potentes para impor sua adesão contínua aos mandatos reais. A metamorfose de Augusta em uma mulher visivelmente angustiada e emocionalmente frágil representa um exemplo de tormento psicológico institucional. Cada faceta de seu tratamento foi meticulosamente planejada para intensificar seu sofrimento, preservando ao mesmo tempo a possibilidade de negar qualquer crueldade. A família real podia continuamente afirmar que estava apenas impondo padrões e regulamentos apropriados, mesmo que estes inexoravelmente desmantelassem a capacidade de uma pessoa de experimentar alegria ou independência. As repercussões do colapso de Augusta no dia de seu casamento reverberaram muito além de seu tormento pessoal, moldando as normas matrimoniais reais, as relações diplomáticas e as técnicas para lidar com membros da família potencialmente insubordinados dentro da Casa Real. Sua narrativa serviu como um modelo de como o poder institucional poderia ser empregado para reprimir o desafio individual, mantendo uma fachada de decoro. Ao completar 20 anos, Augusta tornou-se mais evidente a profundidade do que lhe fora tirado. Não foi apenas o dia do seu casamento que ela perdeu, mas também a sua capacidade de vivenciar a alegria, a espontaneidade e a genuína interação humana. A menina vivaz que desembarcou de um barco na Grã-Bretanha com a sua boneca de infância agora se movia pelas formalidades reais, com precisão mecânica. Seu verdadeiro eu, enterrado tão profundamente que, por vezes, ela própria se esquecia da sua antiga identidade,